Olá, eu sou o Felipe e essa é a apresentação da fase 1 do Tech Challenge. O desafio foi desenvolver o MVP do back-end de um sistema integrado de gestão para uma oficina mecânica, aplicando DDD, boas práticas de qualidade e segurança. A apresentação está organizada em 3 grandes blocos: documentação de domínio com DDD, arquitetura técnica do sistema e análise de qualidade e segurança. A documentação foi produzida com o objetivo de mapear as necessidades de negócio e reduzir a ambiguidade entre o que o negócio precisa, como o processo opera e quais decisões arquiteturais foram tomadas. Para isso, usamos o Event Storming, Domain Storytelling e C4 Model para mapear, narrar e representar o sistema em níveis progressivos de detalhe. No primeiro nível do C4, temos 2 atores principais: o mecânico, que é o usuário operacional central, responsável por criar e gerenciar ordens, diagnóstico e estoque, e o cliente, que não acessa o sistema internamente, mas pode acompanhar o andamento do serviço e aprovar orçamentos através de endpoints públicos. O sistema também se integra externamente com um serviço de e-mail que é acionado para o envio de orçamento. O sistema em si concentra toda a lógica de negócio: clientes, veículos, serviços, estoques e ordens de serviço. No segundo nível do C4, teríamos a Web Application servindo como uma interface do mecânico, que se comunica com a Web API construída com ASP.NET via requisições HTTP REST, que concentra todas as regras do negócio. O banco de dados PostgreSQL persiste todos os dados: ordens, materiais, serviços, clientes e veículos. A API Application lê e grava via SQL nesse banco. Por fim, quando necessário, a API notifica o cliente via Email System, que é o único componente externo ao nosso sistema. A escolha do banco de dados tem 3 pilares. Primeiro, que ele é open source, sem custo de licença, adequado para um MVP que precisa começar simples e validar hipóteses. Segundo, que ele permite crescimento gradual, podemos começar em uma máquina local e escalar conforme a demanda real, sem reescrever a camada de dados. Terceiro, tem um caminho natural para a nuvem. Tanto a AWS quanto o Azure oferecem serviços gerenciados de PostgreSQL quando o negócio crescer. E no contexto específico de domínio da oficina, o modelo relacional é o mais adequado. Clientes, veículos, ordens, serviços e materiais têm relacionamentos claros e transações que se beneficiam das garantias ACID. No terceiro nível, temos os componentes internos da API Application. A Web Application distribui as chamadas para 5 controllers: Orders, que é responsável pelo ciclo completo das ordens; Catalog, que gerencia o catálogo de serviços disponíveis; Stock, para controle de materiais e estoque; Customers, para o CRUD de clientes; e Vehicles, para o CRUD de veículos. Todos os controllers apontam para o mesmo banco de dados PostgreSQL, mas isso não significa acoplamento direto. Como veremos na arquitetura interna, cada controller delega para sua respectiva camada de serviço, que por sua vez usa contratos de repositório. Apenas o order se comunica com o email system, que é a integração externa para a notificação do cliente. A documentação da API foi implementada via Swagger, seguindo o padrão OpenAPI 3.1. Todos os controllers e endpoints estão documentados, os esquemas incluem todas as validações e os endpoints seguem os conceitos RESTful, uso correto dos verbos HTTP, recursos identificados por IDs e operações que expressam intenção. No Event Storm, identificamos 2 agregados principais: a ordem e o material. A ordem conduz o ciclo completo de atendimento. Ela é criada, passa pelo diagnóstico, acumula serviços e materiais, gera um orçamento, aguarda a aprovação do cliente, entra em execução e é finalizada com a entrega do veículo. O material é um agregado de suporte com comportamentos próprios: reserva de quantidade quando adicionamos a uma ordem, consumo efetivo ao final da execução e restauração do estoque caso a ordem seja recusada ou cancelada. Esses 2 agregados, com suas regras bem delimitadas, foram um ponto de partida para todas as decisões de arquitetura que veremos a seguir. O Domain Storytelling complementa o Event Storming ao narrar o processo do ponto de vista dos atores, usando uma linguagem próxima do negócio. Para melhor visualização e entendimento, foram mapeados 3 macrofluxos para o atendimento: abertura e diagnóstico. O cliente chega com uma solicitação, o mecânico cria a ordem, registra o veículo, adiciona os serviços e materiais necessários e realiza o diagnóstico. O sistema atualiza o status automaticamente. Orçamento e aprovação. O sistema gera orçamento e o envia ao cliente. O cliente aprova ou recusa. Se aprovado, a ordem avança. Se recusado, é finalizado e os materiais reservados são restaurados ao estoque.
Execução e entrega. O mecânico inicia e conclui a execução. O cliente realiza o pagamento e o veículo é entregue, finalizando a ordem. O domínio de estoque foi modelado separadamente do atendimento, mas é fortemente conectado a ele via reserva, consumo e restauração. Identificamos 4 operações principais para o agregado material. Cadastrar. O mecânico registra um novo material no estoque com quantidade inicial e preço. Adicionar. Recebe novas unidades, incrementando a quantidade disponível. Remover. Dá baixa de itens, podendo ser manual ou automático via ordem. E reajustar. O mecânico consulta e atualiza o preço de um material no sistema. A arquitetura interna foi inspirada nas arquiteturas Clean e Hexagonal, adaptadas para um monolito MVP. São 4 camadas com dependências unidirecionais, sendo elas API, Dependency Injection, Service, Domain e Repository. A API é o ponto de entrada, conhece apenas o módulo de injeção de dependência e as interfaces de serviço. O módulo de Dependency Injection atua como Composition Root. Ele é quem conhece todas as interfaces e implementações, fazendo a montagem do sistema na inicialização. A camada Service coordena os casos de uso, depende da interface de repositório e do domínio para fazer a construção correta antes de persistir em banco. O domínio é o núcleo, não referencia nenhuma camada externa. Concentra entidades, value objects, enumerações e regras de negócio. O repository implementa persistência, referencia o domínio para mapear objetos e integrar com o banco de dados. A análise estática foi realizada com o SonarQube. O Quality Gate foi aprovado. Os números gerais mostram 93,8% de cobertura de código, 0% de duplicação, um Security Issue, que veremos no próximo slide, 6 Reliability e 78 Maintainability Issues, sendo que apenas 12 são do código principal, os demais são de código de teste gerado automaticamente ou de arquivos de infraestrutura. Foram identificados 3 achados de segurança. O primeiro é uma credencial hard-coded no App Settings. O SonarQube identificou o campo de senha com o segredo exposto. A mitigação é mover essa configuração para variáveis de ambiente ou usar um gerenciador de segredos. O segundo e o terceiro são hotspots no Dockerfile. A imagem pode executar como root por padrão e o comando copy recursivo pode incluir arquivos sensíveis inadvertidamente. A mitigação para o primeiro é adicionar um usuário non-root e para o segundo, especificar explicitamente os arquivos e pastas que devem ser copiadas para o container. Há mais uma vulnerabilidade que não foi identificada pelo SonarQube, que é a falta de criptografia em senhas. As senhas dos usuários ainda são armazenadas em bancos sem criptografia. A solução é criptografar as senhas antes de salvar no banco de dados. A execução é simples e está documentada no README do repositório. O projeto tem Dockerfile e Docker Compose configurados. Para subir o ambiente, basta executar o Docker Compose para provisionar o banco de dados e depois iniciar a aplicação no Visual Studio utilizando o perfil Container que referencia o Dockerfile. Ao subir o banco de dados, ele já conta com um entry point que cadastra usuário, cliente, veículo, serviço e material, para que qualquer parte possa ser testada sem precisar seguir um fluxo específico previamente. Para os testes manuais, disponibilizamos uma collection completa no Postman com todos os endpoints organizados por controller. Basta importar a collection e o environment no Postman, subir a aplicação e começar a testar. Todas as collections já referenciam os itens que já nascem cadastrados no banco, para que não seja necessário fazer referência manual. O token de autenticação também é definido automaticamente ao efetuar o login. A única etapa manual é referenciar o ID da ordem no parâmetro OrderID ao criar a primeira ordem. Todo documento possui validação via regex para validação no formato. São aceitos tanto só números quanto documentos formatados com ponto, hífen e barra. E validação de dígito verificador, para validar se o documento é realmente válido. As placas de veículo também possuem validação, porém somente via regex, já que não possuem uma regra de validação. Para um fluxo completo de testes da ordem, podemos seguir os seguintes passos: Login, Create Order, Start Diagnosis, Add Service to Order, Add Material to Order, Complete Diagnosis. Nessa etapa podemos ver o envio do e-mail pelo servidor SMTP, Approve Budget, como verdadeiro, Start Execution, Complete Execution e Vehicle Delivered. Durante as etapas, é possível também utilizar o Get Detail Orders para validar as alterações ocorrendo na ordem e o Get Materials para ver o estoque sendo atualizado ao adicionar material à ordem ou concluindo a execução.
Por fim, os links da documentação e do repositório foram disponibilizados ao longo da apresentação, porém deixo eles aqui novamente para facilitar o acesso. Qualquer dúvida, fico à disposição no Discord.